Então na aula de hoje a gente vai lidar com problemas que têm restrições. E aí a gente recai finalmente na maioria dos problemas aí de otimização estrutural. De problemas mais práticos. Então a aplicação que a gente até vai fazendo um trabalho lá vai envolver otimização de treliças. Tá? Então, como a gente já comentou, a gente já viu algumas aulas atrás, a otimização de treliças ela vai ter um problema bem simples, que seria a otimização size aqui, que seria a otimização somente da área de cada barra das treliças, que recai num problema lá convexo, linear, etc. A gente não precisaria de algoritmos heurísticos para resolver. Até o problema mais complicadão é que a gente vai ter lá variáveis de size, forma e topologia. Ou seja, a gente consegue escolher a área de cada barra, movimentar alguns nodos da estrutura e eventualmente deletar barras e nós. Tá? Então a gente vai do mais simples possível, em otimização estrutural, até um problema bem legal. Apesar do modelo mecânico ser simples, né, um modelo aí de deslocamentos, a gente consegue recair num problema bem divertido, vamos dizer assim, para resolver. Um problema que realmente exige a utilização de métodos heurísticos. Isso sem contar que você pode colocar a posição dos nós aqui com variáveis contínuas e a área das barras vindo aí no perfil do fabricante. Aí o problema se torna realmente bem difícil de resolver se não for utilizando métodos heurísticos. Tá? Então vamos lidar com esse tipo de problema no segundo projeto para testar aí ou aprender a resolver problemas bem legais com algoritmos heurísticos. Então a formulação geral do problema que nós vimos no começo do trimestre seria isso aqui, que é minimizar, tem encontrar um vetor x estrela que minimiza uma função objetivo e sujeito a restrições. Tá? Aqui em problemas de engenharia normalmente a gente vai ter restrições de caixa, que é o que a gente sabe lidar, que é o limite das variáveis, e restrições de desigualdade. Tá? Essas restrições de desigualdade a gente não aprendeu a lidar ainda. Vamos dizer, a novidade aí da aula de hoje. Tá? Então, até agora o que a gente sabe resolver é esse tipo de problema, onde só tem restrições de caixa. E a gente quer resolver, logicamente, problemas com restrições de desigualdade, para a gente poder incluir lá problemas de estruturas, com restrições de tensão, deslocamento, flambagem, etc. Então, é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Como é que a gente vai resolver então um problema com restrições? Se a gente não sabe fazer isso. A gente só sabe resolver um problema sem restrições. Então o que a gente vai fazer é pegar um problema com restrições e transformar ele num problema sem restrições. Bem parecido com o que a gente fez com teoria de otimização. Lá a gente utilizou aqueles multiplicadores de Lagrange. E aqui a gente vai usar uma estratégia similar. Tá? Em vez de utilizar os multiplicadores de Lagrange, que a gente precisa de informação e condições matemáticas da função, a gente vai utilizar um termo de penalização. Tá? Então, ao invés da gente resolver o problema com a restrição separada, a gente inclui as restrições da função objetiva, a gente soma elas com o auxílio dessa função de penalização, e ao invés de minimizar a função f, nossa função objetiva original, a gente minimiza agora essa função j. Então essa função j é uma função composta pela função objetiva original, mais esse termo de penalização está relacionado aí com as restrições do problema. Então qual que é a ideia de um termo de penalização? Como o nome diz, a gente vai penalizar aqueles pontos no domínio que não respeitem as nossas restrições. Então, basicamente, uma cara bem simples de função de penalização é essa aqui. Tá? Como é que a gente pode construir? A gente vai fazer um somatório nas m restrições. Então, esse mzinho, se nós voltarmos no slide anterior, é o número de restrições que nós temos. Então, para cada restrição, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor máximo entre 0 e g. Tá? Notem, para uma restrição ser satisfeita, ela tem que ter o seu g menor do que 0. Tá? Então,
a restrição está ok, o GI tem que ser menor do que zero. Se o GI é menor que zero, ele é negativo. Tá? Então, se a restrição é satisfeita, a gente pega nesse somatório para essa restrição e escolhe zero, ou seja, não penaliza nada. Ora, se a restrição não é satisfeita, o G é maior do que zero. Então, se eu comparar um número maior do que zero com zero, o máximo entre eles é esse número maior do que zero. Então, nessa situação que a restrição não é satisfeita, vai aparecer um valor positivo aqui que vai surgir desse máximo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar a violação de todas as restrições, que seria o quanto o G não está sendo obedecido em cada uma delas, através desse operador somatório em máximo. E a resultante desses caras todos, eu multiplico por uma constante de penalização P1. Beleza? Então, todo ponto no meu domínio que não respeite uma ou mais restrições, eu pego o quanto ele não respeita essas restrições e multiplico por P1. Isso eu formo a minha função de penalização. Então, quanto mais violado tiverem as restrições de um dado ponto, maior vai ser esse termo entre esses parênteses vermelhos aqui que eu destaquei no quadro. Beleza? Então, notem, no limite, o que vai acontecer? Quando eu for iterando o meu algoritmo, em cada interação, o meu xk ele vai se aproximando do meu x estrela. O que acontece com a minha função j de x? Ela também vai se aproximando da função f estrela, ou f de x, no ponto ótimo. Então, no ponto ótimo, o que vai acontecer? As restrições vão ser satisfeitas, esse termo de penalização vale zero, e j é igual a f. Então, essa é a ideia do método de penalização. Ele tenta fazer aí uma cópia dos multiplicadores de Lagrange sem o formalismo por trás envolvido nesses multiplicadores. Qual que é o grande grilo aqui? Setar esse desgraçadinho desse coeficiente de penalização. Beleza? Então, vamos ter várias situações para ele. Então, fazendo analogia com o que a gente já viu lá brevemente em otimização matemática, a minimização da função j, ou seja, a função composta de f e p, ele trabalha de forma similar ao lagrangiano. E os coeficientes, as constantes de penalização, têm funcionamento similar aos multiplicadores de Lagrange. Então, essa penalização que eu escrevi no slide anterior lá, j de x sendo f de x mais p de x, é o que a gente chama de uma penalização aditiva, que é a mais comum de ser usada. Se vocês forem ver na literatura, vão também encontrar tipos de penalização multiplicativa. Ou seja, ao invés de somar a penalização, você multiplica a função f de x por 1 mais o termo da penalização. Como esse termo de penalização é sempre maior ou igual a zero, isso aqui vai sempre aumentar o valor de f, ou seja, você vai tender no conjunto ótimo para a função f aqui. Mas nesse cara com esse estilo aqui também, o problema vai ser setar a constante, o parâmetro. Qual é o problema, ou por que é difícil setar esse cara aqui? Se esse valor for muito pequeno, o algoritmo vai relativamente muito pequeno, se ele não for suficiente, o que vai acontecer? O algoritmo vai ver que está numa região não viável, ou seja, uma região que viole restrições, vale a pena. Então ele vai entregar um ótimo não muito legal. Esse segundo ponto vocês vão encontrar na literatura, mas a gente já vai dizer ele daqui a pouco. Tem um argumento que esse cara for muito alto, o algoritmo pode ter problema em encontrar pontos próximos a restrições. Tá? Então, graficamente, o que está acontecendo? No caso aqui do parâmetro ser muito pequeno, o que a gente tem plotado aqui? A gente está minimizando a função f ou x ao quadrado, então ela é representada por essa linha contínua
preta aqui na figura. E a restrição dada aqui é que g de x é igual a 50 menos x. Tá? Ou seja, o nosso x tem que ser sempre maior do que 50. Então, o domínio admissível está sempre à direita dessa linha azul aqui representada por G1. Então vamos lá. Se eu setar meu P1 igual a zero, eu não tenho penalização. E o ótimo do meu problema continua sendo o ótimo do problema sem restrições. Para nós não serve para nada. A gente tem uma restrição, ela tem que ser obedecida. Se eu setar agora o parâmetro de penalização como sendo 25, por exemplo, a minha função G1 de x ela permanece exatamente a mesma até o ponto aqui x igual, mais infinito até o ponto x igual a 50. Então ela passa para a esquerda aqui do ponto x igual a 50, os pontos, a função passa a ser penalizada. E o que está plotado aqui em vermelho é a função jx. Notem, esse valor ele é relativamente pequeno, ou seja, não suficiente. Por quê? O ótimo continua se ocorrendo aqui numa região não viável. Tá? Eu não tenho um ponto na região viável. Tá? A minha restrição não está sendo obedecida. Se eu aumentar um pouquinho mais aqui, for para uma penalização igual a 60, o que acontece? Também caiu numa região não viável, não admissível, só que agora eu estou pelo menos mais perto da minha região admissível. Aqui eu estava no 12,5, aqui eu passei a estar no 30. Por outro lado, se a gente seta esse P igual a 100 ou mais, o que vai acontecer? Eu rodo o meu otimizador e ele vai cair lá no ponto ótimo. X estrela igual a 50. Ou seja, a partir de 100, o valor dessa penalização, ela passa a ser suficiente para evitar que o algoritmo caia na região não admissível. Tá? Então, esse é o problema do P ser muito pequeno. Tá? Então, essa questão aqui do P ser muito alto motivou o pessoal na literatura tentar desenvolver outras alternativas à penalização. Tá? Então, tem lá artigos sobre penalização adaptativa, tem outras formas de lidar com as restrições onde você evita ou não, ou prefere pontos que estejam na região viável ao invés da não viável. Enfim, tem lá um monte de coisa. A gente já faz um tempinho aí, 6, 7 anos, a gente começou a implementar várias dessas técnicas. E o que acontecia? Elas se liam o artigo, ele funcionava, dizia que funcionava muito legal lá para determinados problemas que o cara analisou. A gente implementava a técnica, testava lá em 50 problemas, funcionava. No 51º problema, não funcionava. Ou seja, se rodava o algoritmo, ele te entregava lá um ponto na região não admissível, um ponto com restrições violadas. Então, isso foi acontecendo repetidamente. E meio que chega a uma conclusão de que todos esses métodos eles podem funcionar um pouquinho melhor para um monte de problema, mas vai ter alguns que ele não vai funcionar. Tá? Qual que é a solução que a gente utilizou, funcionou legal, a gente nunca mais deixou de utilizá-la? É utilizar a pena de morte, tá? O nome que o pessoal da literatura, que é o que? Setar o P1 como um cara muito alto mesmo, tá? Um cara, sei lá, 10 elevado a décima. Contraria isso que tinha na literatura que ele poderia causar problemas. No nosso caso, em todos os problemas que a gente resolveu desde então, nunca tivemos mais acomodação com parâmetros de penalização. Então, o que a gente vai utilizar aqui na disciplina é essa forma de penalização aditiva, que nós vimos aqui, tá? E parâmetro de penalização, um cara muito alto. Tá? Essa vai ser o approach que a gente vai utilizar, que a gente está utilizando na prática aí, com problemas, desde problemas simples aqui na disciplina até problemas de engenharia com centenas de projetos, centenas de restrições, etc. Um comentário que vale a pena fazer: a restrição multiplicativa ela
acaba não sendo muito interessante porque você aumenta ainda mais a não linearidade da tua função objetivo. Então você pega uma função aqui, uma certa ordem, vamos imaginar um polinômio lá de ordem 2. Se você multiplicar isso por esse cara aqui, com restrições de ordem 2, você já passa a ter uma função objetivo de quarta ordem. Então, a multiplicativa você teria que minimizar um polinômio de quarta ordem, a aditiva você continuaria sendo um polinômio de segunda ordem. Então, a gente sempre prefere a aditiva em relação à multiplicativa. Beleza? Então, nosso approach aí é resolver esse cara aqui. Vai ser a nossa estratégia de solução. E setar o P1 com um valor absurdo. Essa vai ser a nossa ideia. Antes da gente passar para o código do MATLAB, vocês querem fazer alguma pergunta, comentário, dúvida que surgiu aí durante a explicação? Professor, Pode falar. no caso aí os parâmetros, essa forma aí com restrições, né? A gente pode aplicar ela, no caso a gente vai usar mais algoritmos baseados em partículas e a partir daí implementar essas restrições de desigualdade. Exatamente. Essa vai ser a ideia. Serve para qualquer tipo de algoritmo, seja de partícula, ou simultaneous annealing, evolutivo, qualquer heurístico, mas aqui a gente vai, a princípio, vai utilizar o swarm lá. Beleza, porque quando o senhor falou aí que o ponto ele seria penalizado, eu imaginei lá, então se é vários pontos no domínio, então deve ser alguma coisa como partícula. Isso. Pode ser uma busca que vai com uma partícula andando tipo do simultaneous annealing. Só não vai fazer aqui porque não, não vale a pena, não funciona muito bem. Simultaneous annealing, né? Mas se fosse o caso, poderia ser utilizado também. Beleza, beleza. Então vamos ver como é que fica a implementação desse cara. Deixa eu mudar nossa tela aqui. A gente vai ver que a implementação é extremamente simples. Tá? Então, outra característica desejável aí desse tipo de coisa. Uma vez que você já tem até o algoritmo heurístico funcionando. Né? Então aqui, bem na linha do que o Roberto perguntou, vamos utilizar, por exemplo, o nosso algoritmo de SOAR. A pergunta é, onde que a gente vai enfiar no nosso código essa questão da penalização? Tá? Então, se a gente vê aqui, um lugar que fica bem prático de fazer isso é dentro da função objetivo, dentro do fitness. Então, lá dentro da função fitness, a gente vai incluir essa questão da penalização. Então, o código que vocês tinham até a aula passada, dentro do for aqui, que ele avalia a função objetivo para cada indivíduo da população e guarda dentro do vetor fit, o que vocês faziam? Simplesmente chamavam o FOBJ com a informação aqui do indivíduo I e esse F colocavam dentro do fit. Agora vai ser a gigantesca implementação necessária para lidar com restrições. Vai simplesmente fazer o quê? Você continua avaliando o F, ou seja, para formar a função J aqui, a gente chama a função FBJ para avaliar a F, só que agora a gente precisa também avaliar o P de X. Tá? Então, para fazer isso, a gente precisa criar uma rotininha adicional, que aqui no código de vocês eu chamei de constraints. Tá? Nessa função constraints vão estar as funções de restrição do problema. Beleza? Então, eu vou fazer para o indivíduo I aqui da população, eu vou chamar a função constraints e ele vai me voltar o valor de Gzinho. Aí, então, o que eu faço aqui? Para construir o vetor, a função p de x, eu multiplico o parâmetro de penalização, que está entrando aqui com uma variável global, que você já deve ter definido lá no início do código, vezes a soma, que está representando esse cara aqui, do máximo entre 0 e as entradas do vetor g. As entradas do vetor g
são todos os Gs aqui das restrições. Beleza? Então, basicamente o que você vai fazer é colocar essas duas linhas do código e somar o P ali na função objetivo. Então, o nosso fit aqui seria análogo, é o nosso J do slide, é a soma de F com P. Então, como é que a gente organiza essa função aqui, essa rotina do constraints? Vamos lá nela. Ela vai ter que entrar o valor de x e retornar o valor de g. Seria o valor de cada restrição avaliada no ponto x. Então, para fazer isso, deixa eu passar para o próximo slide. Vamos fazer isso utilizando aqui o nosso probleminha básico da viga. Lembrando que lá na viga, a gente quer encontrar a base e a altura da nossa viga, que minimize o volume de material utilizado, tenha restrições de tensão, da relação entre A e B e as restrições de caixa. Tá? Então, aqui no código, como é que a gente vai fazer? As restrições de caixa a gente lida através da programação, ou seja, a gente não deixa o algoritmo amostrar pontos fora do domínio admissível aqui das restrições de caixa. Então, elas não precisam necessariamente entrar aqui no constraints. A gente precisa colocar nos constraints são esses dois caras aqui de cima. Tá? Então, se a gente olhar aqui para o código do MATLAB, o que a gente vai ter? Só deixa eu ver se estou enxergando tudo aqui. Tá. Olhando para o código do MATLAB, o que a gente vai ter? Vai precisar lá para escrever a equação G1 o Q, o L e a tensão admissível. Então, a gente tem o Q, o L e a tensão admissível. E precisamos colocar dentro dessa equação o A e o B. Tá? Então, o A ou B a gente definiu como a variável, a primeira entrada do vetor x, e a altura vai ser a segunda entrada do vetor x. Beleza? Então, a primeira entrada do vetor g, o vetor de restrições, vai ser esse 6ql sobre b ao quadrado sigma admissível menos 1, que é o que está escrito aqui na linha 13 do código. E a segunda entrada aqui vai ser a nossa restrição sobre a relação entre A e B. Então vai ficar lá x2 sobre 4x1, que é o que o A e o B são, menos 1. Beleza? Então você vai sempre colocar o que está aqui entre o sinal de igual e o sinal de menor ou igual. Vai formar ali cada linha do teu vetor x. A construção dele também é bem simples. Beleza? Então, feito isso, se eu rodar em um código, cada vez que ele chamar o fitness, para cada elemento da indivíduo da população, ele vai avaliar a função objetivo, avaliar G, com a informação de G ele constrói P, tem aqui o J. Então, a implementação é bem tranquilona. Basta agora a gente rodar o código e começar a ter os resultados. Então, está funcionando aqui. Só fazer ele parar. Sete. Estou lidando com um problema em duas dimensões. E aqui a gente... tá, só para rodar o probleminha a gente tem que colocar as restrições ali de caixa no XL ou X1. Então aqui para ficar bonitinho, você tem que colocar lá o ponto 10 e o ponto 10. E colocar no upper bound dos dois 1.50 e 1.70. Esse CD a gente vai ver na sequência aqui, tá? Princípio
Deve funcionar. Chamando o cheque, eu devo o número do problema errado. Word, problema, concept. O problema é 8. Arrumando aqui o código. Torcer para ele funcionar. Tá, o pergunta foi definido. São uns bugs. Então, vocês vão ter que fazer no código para dar uma consertadinha e declarar aqui o parâmetro P1 como variável global, colocar um valor bem alto para ele e o problema como 8 e acertar os bounds aqui dele ficar certinho para o problema que a gente estava resolvendo. Então, perguntinhas, dúvidas que vocês queiram fazer do procedimento? Por enquanto não, professor. Beleza. Então, o que é legal fazer? Tem esse problema básico, dá uma brincada com ele. Por exemplo, você pode tentar incluir as restrições de caixa como restrições lá dentro do constraint para treinar como é que faz isso. Na prática não faz sentido fazer isso, mas para dar uma treinada na utilização do código. E daí para frente é legal arranjar uns problemas mais desafiadores para serem resolvidos. Deixa eu pegar uma dissertação aqui que tem uns probleminhas bem legais aí para resolver. Deixa eu colocar aqui até no Moodle o link para ela. Vou colocar primeiro aqui no chat para vocês conseguem baixar. Professor, Pode falar. eu tenho uma dúvida. Por exemplo, a gente está fazendo a cadeira de análise não linear, né? Uhum. Então vamos imaginar, por exemplo, um problema em que a gente tem uma não linearidade geométrica. Vamos Uhum. supor que a gente tem, por exemplo, uma treliça de von Mises, certo? E a gente Certo. deseja, por exemplo, achar o ponto naquela treliça em que o equilíbrio ele vai deixar de ser estável para instável. Teria como, assim, o senhor acha, porque o funcional de energia, né? A gente encontra o equilíbrio quando ele é zero, né? Ou seja, ele é mínimo. Tem como, você acha que teria como a gente implementar isso para uma análise não linear, por exemplo, para achar um ponto onde se encontra um equilíbrio estável, por exemplo, na treliça de von Mises? Bem, é que normalmente nos casos de estruturas você consegue provar certas condições matemáticas do problema. Então vale mais a pena a utilização de algoritmos com gradiente para Uhum. essa solução.
Se não dá para resolver com heurístico, mas assim, não faz muito sentido na prática. Mas que dá, dá. Beleza. Porque se eu não me engano, acho que o funcional de energia ele é convexo, né? É uma função Isso, aham. convexa. Você consegue sempre provar que a convexidade do problema. Mas daí, deixa eu tentar lembrar algum caso que não seja, mas acho que não. Eu perguntava pro Thiago lá se tem, mas pelo menos os casos normais assim que eu estudei sempre conseguem mostrar convexidade. É, não, de fato não faria sentido utilizar o heurístico. Beleza. É porque eu pensei em minimizar a função, tem funcional e tem um mínimo, aí eu usar algum método heurístico para aproveitar lá para explorar o algoritmo lá de. Ah, tá. Não, você vai sempre usar gradiente. Newton, algo do gênero, assim. Tem problemas por esse lado de métodos numéricos, a gente estuda basicamente isso, né? Que é a minimização de energia, é, minimização de funcionais. E no caso, o funcional da energia potencial total é sempre convexo, então a gente consegue minimizar ele, seja analiticamente, né? Pela formulação que a gente vai ver lá, ou quando a gente cai em problemas mais divertidos, assim como problemas que tenham problema de contato unilateral, aí você consegue otimizar, utilizar a otimização com restrições para resolver o problema. Por exemplo, se for resolver achar o campo de deslocamento lá, v de x de uma viquinha de Euler-Bernoulli, você vai minimizar lá o funcional da energia potencial associado a ele. Ah, beleza, fica tranquilo de fazer a gente ver na aula. Aí no final do trimestre, às vezes a gente, quando dá tempo, coloca um probleminha de contato, que é o seguinte. Ah, e se eu tiver um apoio bem aqui no meio, por exemplo, esteja uma distância, tem uma folguinha aqui, de altura h para minha viga. Então ela tem que se deformar. Se o deslocamento passar desse h, ou seja, ele vai chegar aqui e vai abaular a estrutura. Então, ao invés de ela formar uma barriga ali, função V, ela vai formar algo desse tipo aqui, por causa daquela restrição. É esse cara que a gente consegue resolver com um problema de otimização com restrições. Vai minimizar o funcional lá, vai incluir uma restrição, por exemplo, V em L sobre 2, vai ter que ser menor do que aquele Hzinho ali. Deixa eu ver que lado que eu coloco ele. É menor ou igual a zero. É, menos H. Só tem uma restriçãozinha lá. Com essa carinha aqui. Aí essa restriçãozinha a gente, a gente inclui como um problema de otimização com restrições. Mas mesmo assim, a gente utiliza método baseado em gradiente. A gente consegue mostrar que esse cara é convexo e esse aqui também. Não sai por heurístico. Beleza. Obrigado, professor. Nada. É, então o link que eu coloquei aí no chat. Deixa eu abrir aqui o PDF também. É de uma dissertação de um aluno de mestrado que defendeu meses atrás. O tema aqui não tópico mais avançado aí não
não, vocês não precisam estudar ele. O que é legal ali, deixa eu mudar aqui. O que é legal ali é que ele tem uns probleminhas de otimização mais complexos para resolver. Analíticos, tudo, mas eles são mais divertidos. Então, se olharem nesse PDF, vocês vão ver uns problemas bem marrentinhos. Deixa eu ver aqui apenas. Esse aqui é tranquilo. Aqui é a função egg modificada, por exemplo. O que você vai estar fazendo lá no. Vai ter que fazer problema de otimização. É minimizar essa função f aqui, sujeita a essa restrição multilocal aqui. Então, o espaço admissível do problema é totalmente descontínuo. Então, isso aqui com o algoritmo baseado em gradientes, você não tem nem como começar a resolver. Então, aqui é legal utilizando heurísticos também. O legal desse problema é que você consegue colocar lá em duas linhas do MATLAB e é um problema bem difícil, então conseguem testar aí a capacidade do algoritmo de vocês de resolver. Então, como esse, tem vários outros. Esse aqui também é legal, você tem lá vários. Domínio admissível é bem desconexo. Em regiões, ilhas aqui admissíveis, cercadas por regiões não admissíveis, toda essa região em branco. E, para ser mais lazarento ainda o problema, o ponto ótimo está num pontinho lá no meio de uma região não admissível. Bem difícil, vamos dizer assim, de encontrar o ótimo do problema. Então é legal vocês pegarem esse código e testarem em dois desses probleminhas aqui também. Tá? Então a ideia do projeto final, segundo o projeto aqui da disciplina, é o quê? Vocês pegarem um algoritmo heurístico, não seja um desses que a gente tem utilizado, então vão para a literatura, pegam algum que vocês achem legal, que obviamente já tem um código implementado em MATLAB. Vocês implementam esse approach para lidar com as restrições e resolvem aqui os dois problemas dessa dissertação e um problema de treliça que a gente vai ver na sequência. Então daí o probleminha de treliça, daí já fica mais com cara de engenharia, seria esse aqui. Então, na próxima aula a gente pode ver mais em detalhe, mas basicamente você tem que otimizar essa estrutura aqui. Tá? Então, para otimizar ela, vocês vão poder modificar a posição horizontal dos nós. Então, cada nó ele pode se mover para a direita ou para a esquerda. Esse movimento é sempre espelhado com o nó correspondente que está ao lado dele. Então, por exemplo, se moveu 20 centímetros aqui para a esquerda, 10 se move 20 centímetros. Desculpa, se moveu 20 centímetros para a direita, 10 se move 20 centímetros para a esquerda. Sempre fica simétrico em relação a uma linha vertical imaginária que passa bem no cruzamento entre essas barras. E, logicamente, a seção transversal de cada barra dessa também é uma variável do projeto. Esses vão ter como estado limite último tanto a tensão admissível quanto a flambagem local. É isso, eu vou passar para vocês depois o código lá de treliça. Vocês implementam também a verificação de flambagem local no código. Então aí vocês vão resolver em duas versões, seja uma versão contínua, ou seja, as variáveis de projeto são todas contínuas, outra versão é discreta, que é tanto as áreas como as áreas daí da seção transversal de cada barra vão vir de uma lista aí disponível. Mas vamos ter mais detalhes na sequência, não vale a pena aprofundar muito agora. Professor, Pode falar. nesse caso aí, as nossas restrições elas serão a carga crítica, vamos dizer assim, poderia ser a carga crítica e a tensão admissível. Isso, uhum. Nossas restrições de desigualdade tem que ser menor do que a tensão admissível e a carga tem que ser menor do que a carga crítica para não flambar, por exemplo. Exatamente. Então, para cada barra da estrutura, você vai ter duas restrições.
vai ter lá para a 10ª barrinha lá, você vai ter a restrição de tensão, esses, fez para a vidinha ali. E vai ter também a restrição de mais um aqui de flambagem. Então, o esforço normal atuante lá nessa barra, em módulo aqui, vai ter que ser, ou seja, para as barras comprimidas para esse sentido, tem que ser menor do que a carga crítica do óleo. Essa vai ser essa cara da formulação. Vão ter que incluir lá no código para verificar. Então, para o nosso caso, como é heurístico, isso aí fica bem simples, não precisa de derivada nada. Vocês vão, por exemplo, deixa eu voltar aqui para a parte do MATLAB. Lá dentro da dentro do fitness, lá, vão avaliar o peso da estrutura e avaliar as restrições. Então, as restrições vão ser, você pode sempre colocar, para simplificar, para cada barra, se ela tiver em tração, ou seja, se o N da barra for positivo lá, vocês vão colocar que a restrição é a detenção, e se tiver em compressão, vocês pegam o que for o pior caso, se é tensão ou é flambagem. Vai ficar querendo novas restrições, fica bem tranquilo de implementar. Aqui eu só coloquei a versão anterior desse projeto, ele tinha tensão admissível diferente para tração e compressão. Eu tenho que pensar um pouquinho mais para fazer a implementação, que eu não tive constante. Então só tem uma tensão, só vai ter uma tensão admissível, ela serve para tração e compressão. Perguntinhas, dúvidas, pessoal? Daí, ali, esses 3 casos de carga aí, é para a gente verificar os 3? É que eu não Isso, estou para verificar os 3. Tá. exatamente. Aí no código lá você vai ter um código de análise de treliça, daí para cada caso de carga você vai chamar o método de deslocamentos uma vez. Aí você vai ter que ter um input diferente para cada um, que vai ser o vetor de esforço de carregamentos nodais. É. Verificar dos 3, aí volta e penaliza todo mundo. Por isso que o problema de treliças ele cresce bastante, principalmente se for um problema prático. A gente tem vai ter um problema com um número gigantesco de restrições. Porque cada barra vai gerar pelo menos 2 restrições, né? Tensão e flambagem local. E isso para cada caso de carregamento. Se ela para uma estrutura prática, ela vai ter, né, pelo menos meia dúzia, uma dúzia de casos de carregamento diferentes. Aí explode o número de restrições. Aí começa a ficar mais desafiador aí para os algoritmos resolverem. Esse PDF já está no Moodle? Da treliça? É. Eu acho que não. Vou melhorar só o texto dele um pouquinho para incluir lá umas 2 funções daquela dissertação. E daí coloco a versão oficial, vamos dizer, trabalho lá. Ah, tu aumentou o trabalho agora. Não, é que antes tinham vários trabalhos. Esse aqui era um deles. Eu diminui bastante, na verdade. Ah, então tá bom. Quando vocês forem escolher, o que é legal chegarem para a aula que vem é terem resolvido 2 funções daquela dissertação. Lá pode ser com o próprio algoritmo do Swarm e terem escolhido um algoritmo de otimização para utilizar. Tá? Então, se forem para a literatura,
Vocês vão encontrar o zoológico inteiro lá. Então vai ter, sei lá, whale, bee, wolf, tem tudo que se imagina em bicho vai ter algoritmo, tá? E tem uns que são, tem umas lógicas um pouquinho diferentes. Que eu me lembro aqui uns nomes legais, como é que era? Mind Blast Optimization, Imperialist Competitive Algorithm. Se eu lembro de mais algum que era diferente. Não lembro. Mas a ideia é assim, deem uma olhada nos algoritmos que tem, assim, os que você acha interessante. E digitem no Google o nome dele sempre MATLAB Code depois. Daí vocês conseguem, obviamente escolham um que já tenha a implementação dele pronta, né? Vocês não precisarem implementar. A ideia é vocês entenderem ele e colocarem em tratamento de restrições. Dessa forma que a gente viu na sala. Então, para a aula que vem é legal vocês terem escolhido o algoritmo, visto lá que ele tem o código que vocês conseguiram mexer, e resolvido aí um ou dois probleminhas daquela dissertação utilizando o nosso código do Swarm, que seja já o suficiente. Da aula que vem a gente começa a detalhar melhor essa parte da treliça e aprender a lidar também com variáveis discretas, que a gente não viu ainda. Que daí a gente fica com a teoria necessária para resolver esse problema da treliça. Fechou, pessoal? Então, se não tiver nenhuma dúvida, tá liberado. Se tiver alguma dúvida, quer conversar alguma coisa, é só se manifestar aí. Professor, Pode falar. o senhor teria como compartilhar o material que o senhor tem didático mesmo, de aula que o senhor tem de métodos numéricos com a gente? Porque eu acho que vai ajudar um pouco nas outras disciplinas. Você já tinha me pedido isso? Ou foi outra pessoa Sim, que pediu? sim, na prova. Ah, eu esqueci. É... A apostila, se diz? Será? Se o senhor tiver alguma apostila, ou nota de aula, ou apresentação, eu acho que eu fico grato. Os vídeos já são muito bons, né? Os vídeos que você tem lá no Ah, YouTube é já são. verdade, você comentou disso mesmo. Tá. Eu tento organizar aqui e deixar. Eu... Se eu quiser compartilhar com Gmail, no Google Drive. acho que vai ser o mais simples mesmo. Crio uma pasta lá e. E eu deixo aqui meu e-mail com o senhor compartilha. Ah, pode ser. Escreve aí. Viu? Meu e-mail é só um pouquinho grande. Ctrl C, Ctrl V aqui não importa o número de letrinhas. Se alguém mais quiser, me escreve um e-mail aí que eu coloco junto lá. Deixa eu ver se no Moodle eu não consigo adicionar você numa outra sala. Roberto, eu te inscrevi na disciplina na disciplina que teve esse ano no passado. No passado. Veja se você consegue acessar lá. Tá ok, eu vou tentar entrar aqui no Moodle.
Qualquer coisa eu mando e-mail ou se eu compartilho aí Tá. com Se funcionou, daí lá já tem a sequência, código, slide, daí fica bem Deixa eu olhar bacana. rapidinho aqui. Eu acho que. Eu não recebi nenhum e-mail no Gmail ainda, mas deixa eu só entrar no Google rapidinho aqui. No Moodle. Aí eu já respondo. Tá.